Boa noite, pessoal. Todos apostos para mais uma mentoria. Todo mundo bem? Hoje eu não abro para Hot Seat, nós já vamos direto ao conteúdo dessa noite. Quem chegou ou quem vai chegar atrasado vai perder o início aí, porque não vou permitir a gravação subir na plataforma. Por quê, Ellen? Porque na nossa plataforma, na Hotmart, nós já temos conteúdo lá sobre consultoria e licitação. E é claro que a Adriane, que está aqui comigo há mais tempo, né, na mentoria, já há 3 anos, né, Adri? Por mais que às vezes, né, um conteúdo é repetido e tal, a gente sempre fala uma coisinha diferente, né? Mas, por ser o conteúdo com o mesmo tema e não ficar, às vezes, cansativo para quem está ali olhando a plataforma, então a gente não vai subir esse material. Ok? Prontos? Caneta, Boa papel, noite. lápis. Mas vai ser Oi. disponibilizado para Oi. Mas vai ser disponibilizado para a gente, caso a Vai ser gente queira. disponibilizado para vocês que são alunos da mentoria e estão aqui individualmente no e-mail, Ok, tá bom? certo. Obrigada. Só para quem já é aluno da mentoria. Certinho? Alguma dúvida? Todo mundo pronto para fazer a consultoria? Eu falo, gente, que nós temos 2 momentos, né? Sobre licitação. O primeiro deles é sempre no início do ano. Dezembro para janeiro ali, finalzinho de ano e início de ano, que nós temos um boom no número de processos licitatórios. Agora, nós estamos em agosto, quase finalizando o ano, e é por isso que eu deixei uma mensagem em alguns grupos assim: se você quer ser o novembro diferente, essa aula vai fazer diferença para você. E por quê? Porque o que eu quero, o resultado que eu quero para daqui 2, 3, 4, 5 meses, eu preciso estar fazendo ele hoje. Eu preciso estar cultivando, né? Fazendo, adquirindo um conhecimento para implementação, para começar a ver resultados daqui 2, 3 meses. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um pessoal que está me acompanhando, e aí vai começar algumas mudanças ali no Instagram. Nós vamos falar de Instagram aqui hoje. E tem já 2 meses de serviço deles e que ainda não está no Instagram. Mas aí, assim, se eu não tivesse começado há 2 meses aqui atrás, hoje ela não estaria liberando as artes, liberando o que vai para o Instagram a partir desse mês de agosto. Então, tudo depende da nossa decisão. Melhorar de vida, ter mais condições, entender que não é porque está dando certo para a Adriane que não vai dar certo para mim. Então, tem algo bloqueando, tem algum trauma aí que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado. Não vamos falar disso hoje, vamos falar de consultoria em licitação, né? Consultoria, analista em licitação, licitações free. Trouxe um PowerPoint para nos acompanhar aqui, para a gente não se perder. Mas, além do PowerPoint que eu vou seguir, eu vou trazer os modelos desses documentos aqui para vocês. Então, um modelo de uma carta apresentação, como é que vocês vão subir ali no Instagram, tá certo? Ok. Vou pedir vocês, às vezes, um tempinho para eu poder tomar uma água, mas faz parte. E quem compartilhar alguma coisa lá no Instagram, me marca para eu repostar, tá bom? Então vamos lá, licitação. Vamos entender aqui qual que é a função do analista de licitação. A gente sempre vê, principalmente alguns, né, de pessoas de internet, de conteúdo, fala muito em analista de licitação. Analista de licitação, ele é a ponte entre a empresa que está licitando e o governo. Ele é a pessoa responsável de planejar e coordenar e executar todas as tarefas relacionadas às etapas de licitação. Mas, na grande maioria das vezes, o analista de licitação, ele é contratado CLT. Então, ele fica em loco ali na empresa,
Quando ele está home office, ele é registrado também CLT. Então, o analista de licitação, ele é essa pessoa que está vinculada a determinada empresa através do sistema de registro na carteira de trabalho, né? Que é o CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Já o consultor em licitação, ele vai prestar uma consultoria em licitação, e aí ele pode ter 2, 3, 4, 5 empresas, assim que ele der conta, ele pode ter as empresas. Eu sempre falo que a gente tem que ter responsabilidade com quem está confiando o nosso trabalho e com quem a gente está licitando. Eu tenho exemplo de consultoria, de empresas que me acharam, né, como consultoria, para responder processos administrativos e para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro de analistas de licitação que fizeram processo licitatório para ganhar a comissão dele. Não visou ali a lucratividade da empresa, a importância que tem para a empresa o trabalho bem feito e o lucro. Na sequência, ele foi demitido, né, gente? É claro. Não dava para continuar na empresa. Então, a consultoria, você consegue trabalhar remotamente da sua casa, principalmente porque licitação hoje é eletrônica. A gente tem ainda, conforme o artigo 17 da Lei 14.133, a permissão de que alguns municípios menores de 20 mil habitantes possam licitar no formato presencial até 2027. Então, é até ano que vem, é logo ali. Então, chegou 2027, esse prazo deles acabaram, e aí realmente tem que ser tudo eletrônico. Então, pode ser que vocês ainda vão ver aí algum processo licitatório presencial, mas é baseado nesse artigo da lei. Lembrando que esse artigo da lei fala também que, se ela for presencial, ela precisa ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação precisa ser disponibilizada nos autos do processo licitatório. Então, a função do analista e a função do consultor é a mesma. A diferença é que o analista estará sob regime da legislação trabalhista, né, registro em carteira, e o consultor vai ter ali um contrato de prestação de serviço sem vínculo empregatício. O que eu oriento vocês que estão aqui me assistindo, quem está me assistindo pela primeira vez? Fazer a abertura de um MEI. Nós estamos entrando em um período, não sei se vocês têm acompanhado, de reforma tributária. Vai passar a ser exigido e aí vai ser cobrado mesmo a questão da tributação. E quando nós somos tributados pelo governo, né, pela Receita Federal, do nosso CPF, é muito caro os impostos. Pelo CNPJ é mais barato. Então, para quem está começando, fez um cliente, já está com um cliente prestando serviço e tudo, abra um MEI. Abra um MEI para que vocês possam emitir notas fiscais e fazer, através dessas notas fiscais, vocês emitirem o vínculo de consultoria e conseguir até o atestado de capacidade técnica para vocês. Tá certo? O analista e o consultor, ambos, acompanham e realizam a manutenção dos contratos firmados com o governo, caso a empresa ganhe o processo, e também acompanha editais em busca de oportunidade de negócio para a empresa em que trabalha, independente do porte ou do setor de atuação. E o que é que eu sempre falo aqui e quero falar para vocês? Neste sentido, de vocês assumirem essa responsabilidade para a empresa, de enviar os editais de licitação, fixa um dia na semana. Por exemplo, dona Ellen, na nossa consultoria, todas as terças-feiras, eu vou enviar para a senhora os editais de oportunidades que foram abertas naquela semana. E isso vocês deixam em contrato. Por quê? Porque se vocês não firmam uma data, todos os dias o cliente ele vai fazer contato com vocês e pedindo edital. Ah, mas você não está me mandando edital,
eu preciso de edital. Firmei contrato com vocês, você ficou de me enviar edital. Então, quando você fixa o dia, e aí você manda para ele ali 4, 5 editais, ele vai ter o prazo dele para ler e te devolver com os preços. Tá certo? A questão do analista e consultor de licitação. Vocês não são responsáveis pela execução do contrato. E é nesse sentido que eu, Ellen, quando estou, prestando consultoria, eu mando para os meus clientes os editais e falo assim para eles: prezados, segue anexo edital de licitação para análise, lembrando que você precisa avaliar somente a execução da entrega e os preços praticados. Só isso. Então, ele vai pegar o edital, ele já vai lá na parte de valor, olhar como vai ser entregue e te devolver. Olha, Ellen, quero participar deste item com esse e esse valor. Porque você tira de você a responsabilidade de precificar coisa que não é da sua responsabilidade. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Sim, Ellen, muito obrigado. Para se tornar um analista de licitação, não é necessário curso de nível superior específico, mas ter formação, ter conhecimento, torna-se um diferencial. Porque o que acontece? Quando um cliente vai te contratar, ele não sabe sobre licitação. Então, se ele não sabe sobre licitação, qualquer coisa que você falar para ele, você nem precisa ter medo. Porque a informação que você passar para ele vai ser a verdade absoluta daquilo ali. Porque ele não conhece o mercado, ele não sabe como funciona. Por isso que ele está buscando esse profissional. Tá certo? Nesse sentido, você precisa ter informações consistentes e verdadeiras para que você não passe informações erradas e depois tenha que se desculpar, que passou uma informação errada. Então, buscar formação, conhecimento, torna você diferente no mercado. E é isso que vai fazer com que você cobre o valor seu fixo mais a sua comissão. Nós vamos chegar logo, tá? Nessa parte. Então, é importante ter conhecimento sobre recursos públicos, contratos, rotinas administrativas, porque os processos passam por uma tramitação que vai demandar esse conhecimento específico de vocês. Tá certo? Então, às vezes a pessoa ganha uma licitação, assina o contrato e acha que já vai entregar. Não, tem que esperar uma ordem de fornecimento, uma ordem de serviço, para que vocês iniciem realmente a execução contratual. E aí chegamos aqui, ó. Qual que é a remuneração hoje do analista de licitação, quando ele é registrado, tá, na carteira? A faixa salarial varia bastante e a gente tem ali, a depender do porte da empresa e do cargo que você vai ocupar, desde a trainee, júnior, pleno, sênior e master. Então, a gente tem, de acordo com a pesquisa salarial dos bancos nacionais de empresa, para empresa de pequeno porte, o trainee vai receber de R$ 1.866 até R$ 4.566. Uma empresa de médio porte, R$ 2.426 para o trainee, R$ 5.922 para o master. A de grande porte, R$ 3.153,80 para o trainee, R$ 7.699 para o master. Além do salário registrado em carteira, tem empresa que paga bonificação, tem empresa que vai pagar a cesta básica e outros benefícios, tá certo? Mas a gente tem a assessoria de licitação. E eu, Ellen, hoje, eu oriento, quem está aí na mentoria e tudo, a vir para o lado da consultoria, porque é uma forma de vocês empreender e de vocês crescerem. Porque qual que é a diferença entre analista de licitação e consultoria em licitação? O analista em licitação, ele vende o tempo dele para a empresa. E o consultor em licitação
vende o conhecimento dele para a empresa. Então, um vai receber por hora trabalhada, o outro pelo conhecimento e retorno que ele vai trazer para a empresa. Então, aqui, por exemplo, uma consultoria, uma empresa pequena, uma distribuidora de gás, de água do seu bairro, que você vai ali começar com ela, cobra um valor fixo, que vai variar ali de 500 a 800 reais por mês, mais uma comissão de 3% sobre o êxito, sobre o que você ganhar de licitação, para ele, né, para o dono da empresa. Então, se você faz 2 empresas, você já está tirando aí a 800 reais, você já está tirando o valor mensal de um trainee em uma empresa de pequeno porte, com 2 empresas. Trabalhando, para a consultoria, o que eu oriento? Planos. Até 4 licitações, X valor. De 4 a 8 licitações, X valor. Acima de 8, X valor. Então, você já pensou que enquanto você está vendendo o seu tempo como analista de licitação, 44 horas semanais, participando ali por mês de 20, 30 licitações, você vai estar ganhando R$ 1.866,15. Enquanto consultoria, se tiver ali, estou jogando bem baixo, 2 empresas de pequeno porte, você vai estar tirando R$ 1.600, R$ 1.800 para fazer 8 licitações em um mês. 8 licitações em um mês é praticamente nem trabalhar, gente. É ficar ocioso muito tempo. E aí, você consegue pegar 5 empresas. 5 empresas, vocês terão 4 licitações por mês, dá em média 20 licitações por mês, por semana, né? 5 empresas, 4 licitações por mês, ao todo, 20 licitações por mês vocês vão participar. 20 licitações, uma pessoa só consegue trabalhar tranquilo, sem precisar de assistente. E aí você vai estar tirando, no mínimo, de 8 a 10 mil reais fixo com 5 empresas. Por quê? Porque não significa que você vai estar só com empresa de pequeno porte. Você vai pegar empresa de médio porte, de grande porte. Então, uma empresa, por exemplo, um supermercado da sua cidade, ou hipermercado, você não vai cobrar de uma empresa desse nível menos de R$ 2.500 por mês, mais o percentual. Empresas de obra e serviços de engenharia, o fixo é nessa casa, de 2.500 a 3.500, porque é uma licitação trabalhosa que exige, né, além de tempo ali na plataforma, conhecimentos mais técnicos. Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, PDI. Então, empresas de engenharia, o fixo é nessa casa, de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Tá certo? Alguma dúvida? Eu posso seguir, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Como prospectar clientes? Tem no Facebook esses grupos que eu já deixei aqui para vocês. Eu posso liberar. Para quem já é aluno da mentoria, vai receber esse PDF junto com a gravação. Quem ainda não é aluno da mentoria vai ter a oportunidade de entrar e aí, entrando, recebe esses links e recebe também a gravação. Todos esses links são de grupos do Facebook. E lá, constantemente, tem gente procurando analista ou consultora em licitação. Semana passada tinha um de dedetização no estado do Rio de Janeiro. Tinha uma empresa de São Paulo que ganhou uma licitação no consórcio em Minas Gerais, pedindo alguém para representar também. Então, no Facebook, é muito importante fazer parte desses grupos para network mesmo, para ver ali as vagas, fazer contato.
Você também, gente, como sugestão, pode procurar a CDL do seu município, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, fazer contato para fazer uma divulgação do seu trabalho com a consultoria em licitação. Muitas empresas, né, em virtude aí dos mitos de vender para o governo não recebe, atrasa pagamento, fica no prejuízo, é mito. Muitas empresas ainda não confiam em estar participando de licitação. Então, você às vezes precisa ir até a empresa e fazer a sua apresentação. Então, é importante fazer parte desses grupos CDL, empregos, empresas, tá? Quem está aqui na sala, que já tem o LinkedIn ou LinkedIn ativo, aberto, feito? Ninguém? Olha só. Eu tenho. Você tem, Dri? Tem. O LinkedIn, ele tem duas versões. Ele tem uma versão paga, que aí ele tem, né, mais ferramentas de divulgação. Mas o LinkedIn, como é que a Ellen vê o LinkedIn? Uma plataforma onde os grandes empresários estão. Enquanto o Instagram tem gente ali, né, jovem, que está querendo só ver rios ali engraçadinho, mas não está buscando nada de crescimento, no LinkedIn é o contrário. Só tem empresas e empresários. Então, você vê lá a Concremate, você vê secretários de Estado, todos no LinkedIn. Em 2023, quando eu comecei com consultoria em licitação, por exemplo, uma empresa me achou, me encontrou através do LinkedIn. Olhou meu perfil no LinkedIn e aí me jogou para o Instagram. E no Instagram, ele fez contato comigo no direct. E essa página minha no LinkedIn me rendeu em comissão R$ 23 mil em comissão de uma licitação de 17 milhões de reais. E ainda assinou comigo 1 ano de contrato de prestação de serviço de R$ 1.800, era o valor na época, só para acompanhar eles e tirar dúvida, porque eles tinham uma pessoa dentro da empresa que já fazia a licitação. Então, para mim, o LinkedIn, Facebook, Instagram e o WhatsApp tem que estar em dia, tem que estar alinhado. Eu vou falar um pouquinho de posicionamento, eu acho que nem tem nesse slide, mas eu vou fugir aqui um pouco do script, né? Eu falei com vocês que eu faria isso, do script da apresentação, mas é porque eu acho de muita importância. Eu tive 2 alunas nos últimos 5 dias que me mandaram fotos, né, para eu avaliar, foto da capa dele ali do WhatsApp, se ficou bacana e tudo, o que eu achava que podia melhorar. E aí eu quero trazer para vocês. A foto do WhatsApp tem que estar bacana, tem que estar traduzindo o que você vende. Essa mesma foto pode ser utilizada no Facebook e no Instagram, e até no LinkedIn. A mesma foto. Ela não fica repetido, é o repetido que fixa na memória das pessoas. Espera aí, já vi essa foto. Entendeu? Então, uma foto ela precisa estar bem alinhada. Eu brinco com quem é aluno meu, eu já falei isso aqui antes, vocês vão lembrar que toda terça-feira eu tenho mentoria com vocês. E eu sempre busco vir arrumada, um batonzinho, um blush, porque é a forma que eu vou me apresentar. É a forma que vocês vão me ver. E eu tenho certeza que se eu aparecesse aqui de qualquer jeito, pijama, cabelo enrolado ali, em coque, sem maquiagem, porque todo mundo tem marca no rosto, gente. Ninguém é perfeito.
eu não estaria vendendo para vocês uma imagem, não estaria passando para vocês a imagem que eu quero passar. O que é a imagem que eu quero passar? De uma seriedade, de uma pessoa que realmente tem a vida ali transformada com licitações, de uma pessoa também que se ama, porque a gente precisa gostar da gente para a gente conseguir levar resultado para o nosso cliente. Então, não adianta você chegar sem um batonzinho, sem nenhuma corzinha no rosto, né? O cabelo ali todo bagunçado, fiapo para tudo quanto é lado. Não dá. Não dá. Decote. Nada de decote para as mulheres. Então, tem que ser roupa que tampe o colo ali. Se deixar, mostra pouca coisa, às vezes para um pingente, alguma coisa assim. Os homens, cabelo cortado, barba feita, camisa alinhada ali. Vocês precisam ter um posicionamento sério, formal, para que a empresa que está ali indo te contratar realmente acredite e veja que você é uma pessoa séria. E é esse posicionamento que tem que ser levado para o Facebook, tem que ser levado para o LinkedIn e para o Instagram. Eu vou contar para vocês, assim, só para vocês acharem assim, ela é diferente. Não. Os 3 primeiros meses da minha gestação, eu não podia pintar o cabelo. Não podia pintar o cabelo. E aí, aqui, ó, na frente, tudo branco. Gente, eu tava ficando doente com esses fios brancos. Me incomodava mesmo, sério, de eu não querer nem sair na rua por causa desses cabelos brancos. Porque eu sempre falo, eu brinco com meu esposo, falo com ele, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar alinhado. A gente tem que estar arrumado para sair de casa, para ir na padaria. Você não sabe com quem você vai encontrar na rua. Quem aqui já saiu para a rua toda bagunçada, chegou na esquina, encontrou alguém e falou assim, nossa, fulano me viu justo hoje que eu não estou bem. Então, a gente que trabalha com a nossa imagem precisa ter um posicionamento alinhado e condizente com o posto que a gente quer. Tá certo? Ok? Prospectando no LinkedIn. Eu acho que eu não estou com ele aqui aberto, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Tá fazendo sentido? Tá batendo? Tá ajudando aí? Como é que tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar no link que eu vou mostrar para vocês aqui. O LinkedIn. Essa é a minha página. Tem até mensagem, notificação aqui para eu ler. Ó, gente, estou sem entrar no LinkedIn já há alguns dias. Aqui a gente tem as vagas. E aqui, ó, você pode pedir um rastreador que vai trazer para vocês as principais vagas abertas. Vou pedir aqui, descrever a vaga, licitação.
Gente, por que quando muda para o celular, do celular para o computador, é mais difícil a gente mexer? Oi, eu posso te perguntar? Pode. Esses contratos que você faz anual, né? Aí Faço depois anual. aí você vai aumentando o valor? Aumento. Olha só, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que funciona o LinkedIn. Aqui está me dando a 80 quilômetros, um raio. Eu vou aumentar esse raio aqui para 160. Só que, assim, o bom é deixar a nível Brasil mesmo. Vou te explicar agora, viu, Dri? Só está puxando a nível aqui de Montes Claros, que é a minha cidade de referência. Mas tem como vocês alterarem aqui para os resultados estarem a nível Brasil mesmo. Eu vou alterar e mando o vídeo mostrando para vocês. O que é que eu faço? Os meus contratos, eles são anuais. O pagamento da primeira mensalidade é na assinatura do contrato. Então, eu recebo e presto serviço. Não é igual o CLT, que eu presto o serviço 30 dias para receber no quinto dia útil, não. Então, firmei o contrato. Na carta de apresentação, eu vou mostrar a vocês, trouxe um modelinho aqui. Na carta de apresentação, eu já falo que a primeira mensalidade é na assinatura do contrato. E aí, depois, sim, a cada 30 dias, a mensalidade seguinte. O que é que eu avalio para aumento? Aumentou o serviço? Aumentou o salário mínimo, Ellen? Pois é, mas a empresa está tendo muitas licitações. Eu até recebi uma mensagem de uma empresa do Paraná, que eu estou prestando assessoria, e ela falou desse jeito. Ela falou, Ellen, eu gosto muito do seu serviço, porque eu vejo que você não está preocupada só em receber. Você sempre questiona e pergunta ali sobre a empresa, o que pode melhorar, o que pode estar sempre orientando a gente. E eu acho que isso é de suma importância. Você ter empatia pelo empresário que você está trabalhando para ele. Você entender o momento dele ali. Por quê? Porque às vezes você vai querer aumentar, porque teve salário ali e tudo, mas você está trabalhando para ele e está com 4 licitações e está difícil de ganhar essas 4 licitações por causa, às vezes, de preço, de documentação. Então, é entender o momento. Agora, não. Estou prestando serviço há mais de um ano, e nesse mais de um ano aumentou demanda, aumentou serviço, já quer que eu faça, além do serviço de licitação, de contrato também. Então, aí precisa realmente rever. Porque quem já trabalha aqui com licitação sabe que quando você começa ali a prestar serviço, o que acontece? Até você ganhar as primeiras licitações, é só licitação. Depois que você ganha a primeira licitação, o cliente sempre vai recorrer a você para entender o empenho que ele recebeu, como é que tem que ser uma entrega, recebeu o contrato da cidade X, mas ele está com dúvida, ele quer saber qual o prazo de entrega e você tem que pegar o contrato, olhar, explicar. Porque não dá para você virar para o cliente e falar assim, não, meu serviço era só licitação. Não dá. E aí você faz dinheiro em cima do seu conhecimento. Olha, fulano, então vamos lá. Estou prestando aqui para você, além das licitações, um serviço administrativo também. Então, nosso contrato está chegando ao vencimento, vamos dar um reajuste
E aí você vê, R$ 100, 150, como é que você vai reajustar? Entendido? Certo, Dri? É porque também tem que ter as certidões, né, Ellen? Que você tem que tirar todo mês, né? Mas aí, assim, o serviço do analista e do consultor é esse. Senão, por que você estaria recebendo o fixo? O fixo é para emissão dos documentos, acompanhamento ali, às vezes, no SICAF, que vai precisar de estar atualizando as certidões. É por isso que você recebe o fixo. E aí você participa das licitações. Aqui mais à frente, eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se já vai estar aqui. Aí eu volto na outra. Organização dos documentos por pasta. Por que eu fiz isso? E eu faço isso com os meus clientes. Porque eu tenho para os meus clientes, todo dia 31 para 1º, eu emito todas as certidões deles. Todas. Todas as certidões são emitidas. Aí eu crio uma pasta. CND, julho de 2026. CND, agosto de 2026. CND, setembro de 2026. Porque quando você começa a trabalhar com uma empresa, e aí você já conhece os documentos dela, você vê que assim é só atualização da CND. O restante dos documentos você já tem na cabeça: contrato, CNPJ, alvará se for exigido, e as CNDs. Aí sim. Aí, Ellen, mas cada edital tem uma coisa. Tem. Vai ter declaração diferente, proposta diferente, que aí você vai ter que fazer conforme cada edital. Mas o valor fixo seu é para manter os documentos em dia também. Tá certo? É sua responsabilidade participar ali da licitação. Por exemplo, eu tenho um cliente que a CND dele federal vence agora, dia 8 de agosto. Eu avisei ele no início de julho. Sua CND de agosto está vencendo. Sua CND federal está vencendo em agosto. Já precisa solicitar a contabilidade. Por que eu faço isso? Porque eu recebo comissão. Eu falo que, para quem é consultor e analista de licitação, nosso salário não é aquele fixo. Aquele fixo é para manutenção desses documentos. O nosso recurso será a comissão que a gente vai ganhar. Vai receber quando ganhar a licitação. Se eu não tenho documentos organizados, eu deixo de ganhar uma licitação. Eu deixo minha comissão. Então, é por isso que eu preciso estar deixando os documentos das empresas organizados. Tá certo? Ok. Então, vamos lá. Eu queria tirar só mais uma dúvida, né, Ellen? Pode falar. Por que você falou que você faz por mês? Agosto, julho, junho. Você não atualiza e salva em cima? Tipo assim, Não. hoje eu atualizei. Aí eu apaguei as outras e fiz. Não, não vá. Sabe por quê? Eu gosto de deixar documentado que eu tive um histórico com aquela empresa. Entendi. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou compartilhar a tela. Aqui, ó. Conseguem ver? Aqui eu tenho o balanço de 24 e 25, a CND de abril, de fevereiro, de janeiro, de junho, de maio, de março, de dezembro, de julho. Eu tenho os editais que eu estou participando, que aí eu venho os editais mês a mês, janeiro, fevereiro, junho, julho,
mês a mês eu coloco os editais. A Ellen, agora em julho são esses editais, e aí dentro de cada pasta que eu criei, eu coloco os documentos que eu estou enviando, que eu estou fazendo. O que é isso? Controle. Tem uma licitação que eu participei para um outro cliente, essa licitação foi em dezembro de 2024. Nós fomos convocados agora, em 2026, para assumir o segundo lugar. Se eu não tenho o arquivo de 2024, das licitações, dos documentos, de tudo que eu fiz, como que eu consigo acessar e buscar? Entendeu? Além do que, eu gosto de deixar como histórico da minha prestação de serviço. Então, não, fulano. Ah, mas no mês tal você participou de poucas licitações, mas foram as que você liberou para mim. Ah, mas meus documentos não foram atualizados e perdeu a licitação. Não, tá aqui, foi atualizado, eu mandei a documentação. Então, a gente precisa deixar um histórico de documentos dos clientes e o que você fez para ele mês a mês. Certo? Aqui eu crio uma pasta das licitações vencidas para eu ter um controle também do que foi vencido, do que já tem contrato, do que já tem ata, do que eu vou receber de comissão. Tá certo? Dúvidas? Vocês estão me ouvindo, né? O LinkedIn disponibiliza vagas para o analista em licitação, consultor em licitação. Eu estava mostrando aqui para vocês, eu não sei por quê. O meu está pedindo só no raio de Montes Claros, mas pelo celular eu consigo fazer a nível Brasil. E eu gosto sempre de vir licitação, vagas remota. Por que, Ellen? Porque na vaga remota, eu consigo trabalhar de onde eu estiver. Então, aqui eu tenho, ó, a Effect está contratando remoto, analista de pré-vendas. A Effect é uma empresa de licitação, tá? Aqui vai ter remoto também, Enterprise Account Manager, governo. Então, é uma empresa estrangeira que vai estar trabalhando aí. A Conselvan Advogados está pedindo presencial. A Hyundai, analista de compras, já é remoto. Em Goiânia, presencial no assistente de licitação no hospital. E aí, gente, tem muita vaga mesmo. Aqui é analista de contrato remoto na Arco Educação. O analista de contratos, quando você começa a trabalhar com licitações, você vai entender de contratos, execução, de atas, execução, como é que tem esse controle, que vai ser mais ou menos nesse sentido que eu mostrei aqui para vocês. Tem empresa que vai ter sistema para controlar e tem empresa que você vai precisar, às vezes, fazer manual. Tá certo? Então, a prospecção é nesse formato aqui, no LinkedIn. Certo? Desenvolva um criativo, uma arte sobre os seus serviços. Nada amador. Divulgue nesses grupos do Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Nós vamos falar de Instagram agora. Uma foto sua. Esta sou eu. Ellen Rodrigues, sou mãe, casada, gosto de licitações. Para você, eu posso buscar editais. E aí você vai descrever o que é o seu serviço. O que você faz. Tá certo? Eu vou estar postando mais ou menos um quem eu sou, e aí eu vou mandar para vocês verem lá no Instagram. Quem não está lá no Instagram ainda, chegue lá que vocês vão ver essas postagens a partir dessa semana. Tá certo? Nós temos plataformas de recrutamento e seleção. Nós temos Infojobs, Indicato e Vagas.
Algumas dessas vagas que são divulgadas é home office e exige CNPJ. Nesse caso, oriento vocês a abrirem um MEI. E aí, se vocês estiverem falando assim, ai, nada do que a Ellen está falando é verdade, eu vou abrir aqui para vocês, nesse momento. Só um minutinho. Eu vou abrir para vocês uma divulgação que eu recebi hoje de uma plataforma de emprego. Quer ver só um minutinho? Pronto. Compartilhando a tela. Olha o índice aqui. Hoje, 10 vagas de licitação para Santo André, São Paulo. Todas as vagas estão aqui, ó. Sobrap, de 2.000, Cobrap, de 2.000 a 3.000 reais. 3.000 reais. De 3.990 a 4.000 por mês. 4.500. 3.000. 3.758. E aí aqui veio de São Paulo. Mas essas plataformas, conforme eu coloquei aqui para vocês, ó, Indy, Infojobs, Cato, Vagas, elas têm avisos de licitação para todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, se você quer ir no seu estado, faça o seu cadastro nessas plataformas, que vocês vão receber as oportunidades aí no seu estado. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, geralmente, essas vagas são CLT. Existem as vagas que pode ser home office e exigir CNPJ. Se for CLT, não exigir o CNPJ, você vai ter que trabalhar ali a semana, exclusivo para aquela empresa. E aí a grande dificuldade é você convencer essa empresa que a consultoria em licitação é mais vantajoso para a empresa. Ela não vai ter custo com rescisão, ela não vai ter custo de pagar a multa do FGTS, ela não vai ter custo com benefícios como cesta básica, auxílio à saúde. Então, aí é você que tem, com seu poder de persuasão, de convencer as empresas em fazer uma transformação de analista CLT para consultoria em licitação. Ellen, você já tentou? Já tentei fazer contato. Eu tenho alunos que é do Rio Grande do Sul, que já começou a trabalhar pela Infojobs, pelo Indy, que a vaga estava disponibilizada lá, eles submeteram uma carta apresentação e aí eles foram selecionados para as vagas. Tá certo? Chegamos. Instagram como principal porta de entrada. Crie a sua página e aqui você precisa ter um posicionamento de imagem adequado. Uma bio chamativa e persuasiva. O que é uma bio? Para quem está começando, está lá no Instagram, não sabe nada. Ellen, não sei nada. Eu não sei o que é bio, eu não sei o que é nada. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Pronto. Estou aqui nessa página. Aqui eu já tenho meu nome vinculando ao que eu trabalho. Ellen.licitações, mentora e consultora em vendas para o governo. A bio é essa aqui, ó. Empresas vendem ao governo e eu construo essa estratégia de mentoria e consultoria em licitação, do edital ao contrato, mais 200 milhões em contratos vencidos. E eu deixo sempre um link do WhatsApp. Por quê? A pessoa clicou aqui, ele já cai no WhatsApp da HR Licitações para ser atendido.
Entendido até aqui? Então, essa é a bio. Ela tem que traduzir o que você faz. Ela tem que deixar claro que você é um consultor em licitações e vai ajudar aquela empresa a fazer X mil reais por mês. Certo? O nome de fácil localização e sem caracteres. Uma foto de rosto alinhada com o que você quer traduzir. Então, eu coloquei meu nome e licitação. Se vocês colocarem, buscarem na lupinha, pesquisar, licitação, aí vocês vão clicar em contas, muito provavelmente a minha conta vai aparecer lá para vocês seguirem, para vocês olharem. Certo? A foto de rosto que eu utilizo. Essa foto. Aí abri meu stories. Porque é uma foto que está com fundo mais claro e aí que retrata bem meu rosto. Você está diferente, é porque, né, a gestação deixa a gente diferente, né, gente? Feed com informações sobre licitações bem elaborados. Aí, quando você desce aqui, ó, eu tenho falando sobre contratos, execução de contratos, tudo sobre licitação. Coloco um pouco da minha vida pessoal também. Por quê? Porque é rede social. Às vezes as pessoas não estão interessadas assim tanto em saber o que você vende, o que você faz. Elas querem entender e saber qual é a transformação que você faz. E, principalmente, essa transformação que você faz. Você vive ela? Você vive essa transformação? Então, é por isso que tem que sempre estar alinhado e misturar um pouco dos conteúdos de vida pessoal com o profissional. Para que você ganhe, né? Ganhe seguidores voltados para o que você quer, que é licitação. Tá certo? Página desbloqueada. Página desbloqueada. Ô, gente, tem gente que fala comigo, Helen, eu quero ser consultora em licitação. Eu abro, e geralmente eu sigo os meus alunos da mentoria, né? Se tem alguém aqui que eu não estou seguindo, me fala lá no Instagram que eu vou estar seguindo. Por quê? Porque eu gosto de estar olhando o que ele está postando. Eu gosto. Aí eu chego na rede social dele, está bloqueada a página, tem que pedir permissão. Você acha que quem está querendo contratar um serviço seu vai clicar lá para seguir você, esperar você responder? Não, gente, já tem que estar desbloqueada a página. Não pode estar privada. Tem que estar aberta. A pessoa tem que chegar na sua rede, já ver a sua bio, já ver o que você posta, já entender que você é consultor em licitação e que você trabalha dessa forma. Tá certo? Não postar nada aleatório. Não postar nada aleatório. Eu trabalho com licitações. O meu story no Instagram é para me criar conexão. Então, às vezes, eu vou postar lá no story. Eu vou postar o meu café da manhã. Eu vou postar a licitação que eu estou participando ali de manhã. Aí eu volto, vou postar uma foto da minha filha, ou o que eu estou fazendo. Ou se eu estiver viajando, vou postar as minhas viagens que eu estou fazendo no story. No feed, eu vou postar conteúdo. Tá certo? Porque o story é para criar uma relação. O story, ele serve para criar conexão. E aí eles vão sempre linkar. Quem é seguidor sempre linka. Feed, o que ela está me falando de licitação, o que ela está me vendendo de licitação, com a vida ali que ela tem. A verdade vende.
ouvi essa primeira frase, a primeira vez essa frase, em 2022 para 2023, quando eu comprei uma mentoria para eu aprender isso aqui que eu estou falando para vocês. Exclusivamente isso. Inclusive, aqui no Instagram, olha, para vocês verem, essa postagem, ela é dessa época. 8 de fevereiro de 2023. Foi na época que eu entrei numa mentoria para aprender realmente a falar ali no Instagram. Aprender isso aqui que eu estou falando para vocês hoje de graça. E aí eu paguei na época 2.000 e poucos reais. Por quê? O que ele me disse? Ellen, não se preocupe. A verdade vende. Eu já vivia de licitação, né? As minhas empresas, eu nem me apresentei, porque a maioria que está aqui já é meu aluno, já me conhece. Então, eu trabalho com licitações, eu vivo de licitações desde 2010, quando eu saí do meu regime de CLT, que era uma carga horária pesada para mim, de 8 às 18, aí tinha dia que saía 19, sábado trabalhando até às 14 horas, então não tinha vida social. Então, saí dessa vida para abrir a empresa e participar de licitação em 2010. Até hoje já, né, 16 anos depois, com 2 CNPJs ativos para participar de licitação, finalizando alguns contratos, eu vivo de licitação. E aí, na época, eu falei com ele assim, mas eu não tenho ninguém que eu transformei como aluno, que eu fiz ele ganhar licitação. E aí ele virou para mim e falou isso. Não se preocupe, a verdade vende. Você é o seu próprio caso de sucesso. E isso eu quero deixar aqui para você hoje, que a verdade vende. Quem está aqui hoje me vendo, me ouvindo, quem está pela primeira vez, quem já está há 3 anos igual a Adriane, vocês precisam entender que você é o seu caso de sucesso. Às vezes, hoje, você não tem nenhum cliente. A partir dessa aula aqui hoje, você vai fazer seus clientes. E aí, às vezes, sim, para quem está começando, para ter um case de sucesso, para colocar ali nos destaques do Instagram, vai precisar abrir mão de um lucro grande de início para poder ter um case de sucesso que vai trazer mais clientes. No meu caso, 2 CNPJ participando de licitação, consultorias para outras empresas em licitação e a mentoria em licitação. Que eu até brinco, que não é meu carro-chefe. Quero um dia transformar em meu carro-chefe. Mas a minha habilidade com a mentoria, com dar aulas, é porque eu sou filha de professor. Em 2016, eu já dava aula na Faculdade Estadual de Montes Claros, na Unimontes. E aí, venho para a minha primeira licitação, em 2010, coordenar um cursinho pré-vestibular municipal, que é voltado para a educação. Então, minha vida toda interligada com educação. E por que não transformar a vida das pessoas através de licitação? Se é bem mais fácil do que o marketing digital. Eu preciso gravar vídeo, eu preciso dar minhas caras. Então, é bem sobre isso. Então, não esqueça. Página do Instagram, quem está aí com ela bloqueada, desbloquear, tirar do privado. Tá certo? E não postar nada aleatório. Por exemplo, nós estamos chegando em um período que o Brasil pipoca. Nós passamos, né, a questão aí da Copa do Mundo e estamos entrando agora no período eleitoral. Eu vou postar alguma coisa de algum candidato meu? Não vou. Eu preciso do Brasil fluindo com a economia para eu ter licitações. Certo? Mas eu não posso me vincular a um partido, porque as questões de política em nosso país, elas são muito a ferro e fogo.
E a rede social hoje, principalmente o Instagram, ele é rastreado. Sua página pode cair, pessoas podem deixar de seguir você. E você está falando de licitação. Para que você vai postar sobre política? Sobre o seu candidato. É aleatório. Agora, Ellen, vi lá na sua página que você postou o vídeo do deputado falando que ganhou uma licitação. Mas era o deputado falando que ganhou a licitação. Não era aleatório. Ali era indícios, né, de um possível crime de um processo licitatório. Então, não era aleatório. Estou lá postando coisas de licitação e, do nada, eu posto sobre uma agência de viagem, Dia da Mulher, mas aí, Dia da Mulher, eu posto uma postagem da prefeitura do meu município, por exemplo. Aí eu posto no Dia de Todos os Santos, no feed, aí é aleatório. O feed é para conteúdo de licitação. E aí é o feed que vai trazer para você seguidores que vão comprar de você. Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Estão entendendo? Fechou com o cliente uma reunião. O cliente chegou de qualquer uma das redes sociais sua ou você foi visitar, que é a forma orgânica. Como é que é a forma orgânica de conseguir clientes, Ellen? Você fazendo as visitas no seu bairro, na sua região. Então, você pode deixar para ele uma carta apresentação, como essa daqui, que eu estou mostrando para você. Então, eu venho assessoria e consultoria em compras e licitações, né, a HR, proposta comercial, consultoria em licitações. Aqui eu me identifico, meu nome, minha idade, qual que é a minha formação acadêmica e a minha experiência de licitação vem desde quando? Quantos processos licitatórios que eu já venci? Deixo uma foto minha e vem para o plano. Qual que é o plano da consultoria? Quais atividades que eu vou realizar? Uma impugnação, esclarecimento de edital, cadastro nos portais, seleção de editais, análise dos editais, organização dos documentos e atualização de certidão, cadastro da proposta e documentos de habilitação, atuação na etapa de lance, interposição de recurso contra a razão e acompanhamento até homologação do pregão eletrônico. Aqui, eu preciso gerar valor no que eu faço. Aqui, eu preciso demonstrar que aquele valor fixo que ele vai me pagar realmente faz jus, porque ela vai desempenhar tudo isso aqui. E ainda vai participar de 4 licitações. Entendeu? Aqui você gera valor na sua atividade, na sua função, na sua profissão. E aí eu coloco, atenção, os cadastros na plataforma para receber editais de participação correrão sobre a responsabilidade do contratante. Então, quem quer assinar a plataforma para já receber os editais, não ter aquele trabalho de buscar manualmente no PNCP, vai assinar a plataforma com licitação, ERFET, Forset. São plataformas que vai direcionar aí para vocês editais de licitação já selecionados conforme o nicho da empresa. Aí você precisa deixar claro que esse cadastro é de responsabilidade dele, que o custo dele também é de responsabilidade do empresário, não é seu, tá? Outra informação importante, a formação dos preços para participar do certame é responsabilidade do contratante. Se ele não te passar o preço,
você não tem condições de registrar a proposta e de participar da licitação. Por que que você tem que deixar com ele? Porque é o caso que aconteceu com o meu cliente que eu acabei de dizer para vocês. O outro analista deles lá trabalhava, dava o preço que ele achava que se pagava, e no final das contas a empresa estava fechando no vermelho. Certo? Ok? Alguém chamou? Tá fluindo bem aí? Foi eu, Ellen, a Bárbara. Sim, Bárbara. Aquela apresentação que eu te mandei, ela que eu tava, tipo assim, na hora de fazer prospecção de clientes, de ir até nas empresas e tudo, eu ia levar ela. Porque eu tô procurando as empresas, né, que perderam a licitação por falta de documento, essas coisas assim, que eu pensei de mandar essa apresentação para essas empresas, para ver se eles vão entrar em contato comigo. E aí você acha que convém fazer uma apresentação igual essa daí que você está mostrando para quando for pessoalmente na empresa? É porque aqui já é uma carta proposta. É quando você já se apresentou para o cliente e ele falou assim para você: me manda uma carta proposta com seus valores. Ah, entendi. Entendeu? Aqui embaixo, olha, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui embaixo era o próximo ponto, eu já ia falar, o investimento para participar. Em até 4 processos licitatórios, R$ 2.400 mensais fixos, mais a comissão sobre o êxito. Processos licitatórios ganhos, comissão de 3%. Aqui é um exemplo, né? Para quem está começando, pode reduzir o valor do fixo, pode reduzir a comissão. Por quê? Uma coisa que eu falo com vocês, às vezes o primeiro cliente é difícil, mas tudo que vocês conseguiram o primeiro cliente, vocês vão ver que as portas se abrem. Vocês serão indicados, vocês vão perder o medo de ir atrás. E a gente precisa, quem é consultor, precisa entender que o não você já tem. Aí você vai em busca do sim. Então, a gente tem hoje várias formas de prospecção no orgânico. Igual a Bárbara está falando do orgânico dela. Foi lá no site, buscou empresas que foram inabilitadas. É essas empresas que você vai ofertar o seu serviço de consultoria. Essa aqui é a carta proposta, que você vai avaliar o perfil da empresa, entender se ela é de grande porte, pequeno porte, valor que você vai cobrar, e você já vai mandar. Agora, isso aqui, por exemplo, é para quem vai chegar no seu Instagram, no seu LinkedIn, para você que vai estar ali já com as vagas, né, disponibilizadas nas plataformas, como eu disse, Indeed, InfoJobs. São esses casos. No caso do orgânico, você vai visitar, e aí você visita e leva uma proposta sem custo, que pode ser como a Bárbara fez a dela, e pode ser como essa daqui que eu fiz, porém você tira as questões de informações comerciais. Certo? Certo. Você vai deixar disponibilizado para a gente? Deixo. Tá. Para quem é aluno da mentoria, vai receber a gravação e esse material que eu estou utilizando aqui hoje. Para quem não é aluno, a gente ainda vai conversar. Para início do trabalho, é necessário o pagamento do valor fixo. Então, assinou o contrato, pagamento do fixo, começa a prestação do serviço. Aqui, gente, disponibilidade de iniciar a consultoria, somente uma vaga. Por que, Ellen? Se eu quero 5, se eu tiver condição, eu quero até 10. Porque tudo que está de sobra não tem valor. A escassez gera valor no seu negócio. Você tem uma vaga e você já está apresentando para 5 empresas e 2 já fez contato com você para fechar. E você só tem uma vaga. Ele vai acelerar para te dar uma resposta. Então, a escassez é que vai fazer o seu negócio rodar. Qual que é a forma de atendimento que eu coloco? Via telefone
WhatsApp, reuniões via Zoom ou Meet. Em caso de deslocamento até a sede do contratante, os custos referentes à viagem ocorrerão por conta da contratante. E por que eu falo isso? Gente, tem gente que me liga assim, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, Ellen, eu posso ir aí no seu escritório só para me tirar uma dúvida? Ô, gente, nunca é só tirar uma dúvida. Nunca é só tirar uma dúvida. A pessoa, às vezes, ela quer que você conta tudo para ela ali, o que é que está acontecendo no caso dela de licitação, e que você já aponte a solução. Você vai fazer isso de graça? Não dá. Seu serviço é esse. E as pessoas precisam entender que o seu conhecimento tem valor. Por exemplo, tem quem está comigo na mentoria. A mentoria venceu ano passado, outubro do ano passado, e está me mandando para tirar dúvidas agora, agosto de 2026, um ano depois do vencimento da mentoria. Por mais que a mentoria não seja o meu carro-chefe de fazer dinheiro, mas eu não posso desvalorizar o meu conhecimento. A pessoa teve um ano, ela teve um ano para tirar todas as dúvidas, e todas as vezes que foi chamado, foi respondido. E aí agora, quando ela chama, um ano depois de vencido, que a gente pede para vir, para renovar a mentoria, ela vira e fala assim, não, era só uma perguntinha. Então, e aí seu conhecimento? Então, você que é consultor, está trabalhando com consultoria, que não tem acesso presencial, porque tem casos de consultoria que você negocia visita na empresa 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 3 vezes na semana. Então, casos de consultoria que não é em loco, você precisa criar os mecanismos de comunicação para que você não fique fácil demais e que o seu trabalho não tenha valor. Porque tudo que é fácil demais não tem valor perante o outro. E aí, nos casos de deslocamento até a sede, você também precisa avaliar. Nesse meu caso, eu já coloquei aqui que todos os custos serão por conta da contratante. Agora, se a contratante quiser que você arque com o custo, você já tem que contabilizar isso dentro do seu valor de consultoria. Quanto que você vai gastar de transporte, alimentação, vai precisar de hospedagem? Para você poder se locomover até a instituição. Então, essa é a proposta comercial de consultoria em licitação. Feito isso, pressupõe que já houve, né, um script ali de vendas, uma conversa com a pessoa. E aí eu trouxe esse script para talvez favorecer aí a cabeça de vocês, que fica ali, gente, o que eu vou falar com fulano? Eu tinha uma aluna, Thaís, não sei se ela está aqui, ela era servidora pública, queria começar com licitação, via na licitação muita oportunidade, mas tinha medo de falar. Aí Thaís, o que você tem medo? De falar o quê? E meus áudios, quem aqui já recebeu meus áudios, parece que eu estou muito brava quando eu mando meus áudios, né? Mas eu não estou, viu, gente? É mesmo porque é firme a voz ali para conversar. E aí Thaís falava assim, não, é porque eu tenho medo de falar errado. Eu falei assim, criatura, você vai falar errado o quê? A pessoa está buscando seu serviço é porque ele não sabe, ele não conhece, não precisa ter medo. Até ela romper esse medo, porque quem teve a oportunidade de assistir, né, o nosso workshop de como prosperar com licitações, eu falo muito do medo, que o medo paralisa a gente. O medo deixa a gente inerte. Então, a gente tem medo de sair do trabalho que a gente está para começar uma consultoria em licitação. A gente tem medo de falar errado. A gente tem medo de viajar de avião, de barco, de navio. A gente tem medo, e o medo deixa a gente ali estagnado. Precisa romper padrões, né? Então, para isso, eu trouxe uma introdução para vocês. Olá, meu nome é Ellen,
eu espero que você esteja bem. Fulano, por exemplo, Bárbara, eu sou especialista em licitações e eu estou aqui hoje para falar sobre como eu posso ajudar a sua empresa a ganhar mais licitações e aumentar a sua receita, ou a ganhar licitações e aumentar a sua receita. Talvez hoje você está enfrentando dificuldade em ganhar as licitações, você sente que sua empresa está perdendo oportunidade de negócio, e isso é por não ter uma estratégia de licitação eficaz. E você está cansado de investir tempo e dinheiro sem propostas que não são vencedoras. Então, você vem apresentar a solução. Eu entendo que esse desafio pode ser frustrante, mas eu tenho uma solução. A minha consultoria em licitações pode ajudar a sua empresa a criar uma estratégia de licitação eficaz, aumentar suas chances de ganhar licitações e aumentar a sua receita. Qual que é o benefício dele contratar a sua consultoria? Ao trabalhar conosco, você terá acesso a uma equipe de especialistas em licitações. Se você não trabalha ainda com equipe, uma pessoa especialista em licitações, com X anos de experiência, uma estratégia de licitação personalizada para a sua empresa, treinamento e suporte para ajudar a sua equipe a criar propostas vencedoras e acesso a ferramentas e recursos exclusivos para ajudar a sua empresa a ganhar mais licitações. Aqui você faz uma chamada para ação, que é o CTA, né? A gente chama de CTA. Então, Ellen, o que você está esperando? Vem, entre em contato conosco para você saber mais sobre como podemos ajudar a sua empresa a ganhar mais licitações e aumentar a sua receita. Ou então você pode, por exemplo, se for o primeiro contato, Ellen, gostaria de agendar uma reunião, pode ser pelo Meet, ou até chamada por vídeo pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, assim eu consigo te apresentar melhor o meu serviço. O que é que você vai apresentar no seu serviço? Além desse script todo que eu falei, são esses serviços aqui, ó. Esses serviços aqui. Análise edital, juntada de documentos. Certo? Pronto. Conversou, fez uma reunião, enviou a carta proposta. Ellen, se você fechar como bônus especial, eu vou estar fornecendo um desconto de X% para você. Ou ainda, gente, Ellen, se você fechar, o que eu posso fazer? Esse plano de 4 licitações, eu vou te dar uma licitação a mais. E aí eu vou estar fazendo, ao invés de 4, 5 licitações mensais para você durante um ano. No fechamento, você. Muito obrigada por sua atenção e estamos ansiosos para trabalhar com você e ajudar a sua empresa a alcançar seu sucesso em licitações. Então, esse é um script, certo? Qual as dicas do script? Seja claro, conciso, use linguagem simples e fácil de entender. Destaque sempre os benefícios da consultoria, use uma chamada para ação clara e direta e ofereça um bônus ou um desconto especial para incentivar a inscrição. Agendar reunião online é a questão do posicionamento. Então, se a pessoa vai te ver ali nos vídeos, você vai, principalmente se for mulher, né? Cabelos amarrados ou, se for cacheado, bem alinhado os cachos, se for escovado, uma escova bem feita. Não adianta, na câmera deixa transparecer. Se o cabelo está sujo, ele fica pregado na sua cabeça. Se é cacheado, os fios, né, os frios ficam assim para cima. Então, precisa estar alinhado, tá? Eu ainda coloquei aqui, ó, não vão me aparecer descabeladas. Se alguém algum dia disse para vocês que imagem não importa, importa, a pessoa está errada. A sua imagem importa e ela vai longe. Eu brinquei, a gente estava viajando nesse final de semana e eu até falei, assim, na roda, eu estava conversando com mais 2 amigas, eu falei, gente, depois que eu estou grávida, eu não dei muito minha cara no Instagram. Por quê, Ellen? Porque, gente, eu engordo cerca de 20, 23 quilos na gestação.
Então, meu rosto por si, ele fica redondinho. Eu tenho muita bochecha, mas ele fica mais. E eu já tenho imagens ali no Instagram, fotos profissionais e tudo, que se eu trouxer muito a imagem de hoje, as pessoas vão achar que aquela outra imagem minha é Photoshop, que eu mudei muito, que eu distorci. E eu não quero passar essa percepção de uma coisa que eu não sou, porque é só o momento agora. E aí a gente estava falando isso, de que imagem importa. E que a sua imagem tem que estar condizente com aquilo que você vende. Uma pessoa que vende procedimentos estéticos, ela tem que estar com a harmonização facial em dia, com a pele boa, uma boca bonita, sobrancelha feita, porque a imagem importa e é a sua imagem que vai vender. Então, assim, nunca estou indo conversar com o cliente, não passou nenhuma base. Aí ela, mas eu não tenho base. Compra uma base. Comprem um protetor solar que tem uma cobertura. Só para tirar, às vezes, sua olheira, seu olhar de cansado. Ninguém é perfeito. Passa um brilho labial, um batom. Eu gosto de batom vermelho. A minha cunhada me chamou na casa dela semana passada e falou assim, Ellen, estava na promoção no Boticário 2 batons, aí eu comprei os 2 batons para você. Eu vou ver, você nem me perguntou. Ela falou assim, não, mas eu sei que você ia querer, então já comprei porque estava com desconto. Porque eu gosto do batom vermelho. Acerto? Um dia uma pessoa falou assim comigo, Ellen, acho tão bacana você usar batom vermelho, você usar roupas vermelhas. Porque antigamente o batom vermelho ele era visto como o batom de pessoa, né? Sem credibilidade e tal. E falei, gente, o batom que eu uso, porque eu gosto da cor vermelha, sempre gostei desde criança, mas, sobretudo, para me caracterizar mesmo. Ellen usa um batom vermelho. É como se fosse uma característica minha, usar o batom. A minha cunhada, quando viu o batom na promoção, ela lembrou que eu só uso batom vermelho. É uma característica que a pessoa traz. Assim como, às vezes, os jargões que a pessoa usa. Porque os jargões que a pessoa usa também vai caracterizar a pessoa ali. Então, por exemplo, eu levanto 6 horas da manhã, né? Minha filha estuda de manhã e minhas noites eu tenho tido, né, um pouco de insônia, então não tenho dormido a noite toda ininterrupta, tenho tido interrupções. E você acha que eu ia estar aqui agora para você, segunda-feira, 19h30 da noite, com esse rosto aqui, se eu não tivesse passado uma basezinha de leve, o rímel e o meu batom vermelho? Então, assim, é marcas que você cria na sua persona, na sua pessoa, para você ser identificada. Hoje, depois de muita busca de conhecimento, e aí, quem sabe, se eu não fizer esse ano, ano que vem eu faço com vocês um workshop sobre personalidade e sobre posicionamento de imagem. Por exemplo, igual eu falei das roupas vermelhas, eu tenho muito vestido, macacão, blusa vermelha. Eu fui numa solenidade na qual eu usei um vestido vermelho e uma outra cunhada minha falou assim, um dia eu quero ser igual a você, ter coragem de vestir um vestido vermelho. Por quê? Porque a pessoa acha que o vestido vermelho ele vai chegar primeiro. Ele vai transparecer para as pessoas, né, que a pessoa às vezes quis aparecer e tudo. Mas, na verdade, quem não tem coragem de usar é porque ele guarda com ele alguns traumas, algumas coisas que aconteceram com ele no decorrer da vida. Que eu uso vermelho, uso verde, amarelo, eu uso qualquer cor. E isso você que precisa entender.
Você é livre para você usar qualquer cor, desde que condizente com você. Nada decotado demais, curto também não. Então, é aquela coisa formal, elegante, em qualquer cor, porque você pode usar qualquer cor. Tá certo? Então, eu até coloquei aqui, ó, nada de decote, nem ombros aparecendo, esteja com roupas mais sociais, sempre cobre, né? Com o seu blazer, você vai cobrir ali, porque você vai passar uma imagem de uma pessoa formal, de responsabilidade. Os homens estejam de barbas feitas e cabelo cortado. Com as blusas, ou gola polo, ou também, eu não sei como é que fala, paletó, né, de homem. Esteja ali no esporte fino, elegante, para se apresentar. Nada de camiseta regata, esteja alinhado com as camisas ou blusas sociais ou esporte fino. Repito, a imagem importa. Você precisa estar na sua reunião online bem alinhado, assim como se estivesse na presencial. Porque passa isso para o seu cliente. Tá certo? Alguém chamou aqui porque eu ouvi um barulhinho? Oi, Ellen, foi eu de novo, a Bárbara. Deixa eu te perguntar, nessa carta proposta, você fecha por licitação ou você fecha por mês e é livre a quantidade de de processo que você participa? Aqui, ó. Eu fecho o valor fixo. No caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, R$ 2.400 para eu trabalhar até 4 licitações por mês. Ah, eu tinha E entendido aí, que por assim, você exemplo, cobrava mensal, o fixo, mais o percentual, mas aí você participava de quantos procedimentos tivessem disponível que ele quisesse não. participar. Aí você mostra trabalhar para uma pessoa só. O Ah, que é que te entendi. faz fazer R$ 10.000 como consultora em licitações? É você ter, no mínimo, 4, 5 clientes. 4, 5 clientes, você vai trabalhar com 20 licitações por mês. Se você trabalhar com 20, você trabalha de boa, com folga. Se você trabalhar com 25 licitações por mês, você já começa a passar assim, um apertozinho, sabe? Cansa. Cansa. Por quê? Porque a licitação que eu participei dia 23 de julho, ela ainda está em processo. Eu ainda estou tendo que acompanhar ela. Então, quando você fecha muitos clientes, vai chegar um mês que você tem as licitações do mês para participar, mais a do outro mês que ainda não fechou. Você tem que limitar para o seu cliente, Bárbara. Entendi. Para mim era livre. Quantos ele quisesse participar, participava. Não. Ah, eu quero, Ellen, 4 licitações para mim é pouco. Eu quero que você participe de 8 licitações. O valor dobra do fixo. O Entendi. valor dobra. Para vocês que estão começando, se o valor fixo é R$ 1.500, vai participar de 8, vai para 3.000 o valor fixo. Mais o percentual sobre o êxito. Entendeu? Entendi. Obrigada. Aqui no chat ficou assim, Ingrid falou literalmente eu. Literalmente eu é o quê, Ingrid? Eu não sei o que eu falei, eu não estava vendo o chat. Foi na hora que você falou em relação à menina que ela tinha medo de falar com as pessoas e falar errado. Não tenha medo, Ingrid. E aí serve para todo mundo que está aqui. A pessoa que está te contratando, ela está te contratando porque ela não sabe. Se ela soubesse, ela não estaria te contratando. É claro que você tem que estudar para você não falar nada assim descabido, né? Sem fundamento. Mas não tenha medo. Adriana diz que vende produtos de beleza. Pois é, tem que andar alinhada. Tem que andar alinhada e bem alinhada. Porque senão você não consegue vender. Você chega para mim e fala assim, Ellen, compra essa base aqui da Mary Kay, ela é ótima.
Aí eu olho bem para você, sua pele tá lá, os poros aparecendo, as manchas aparecendo. Olha como é que essa base é ótima, a menina tá me vendendo com a pele desse jeito que ela tá, porque ela não passou pelo menos essa base para ela falar assim, Ellen, compra essa base, olha para você ver a minha pele, como que ela tá aparecendo. Eu sou cheia de manchinha e a base deu cobertura total. Quiser, eu mando o Ellen, link, viu, gente? Ellen vende licitação, mas não ganhou um contrato. Tem nada dela que veio de licitação. Como é que ela ganhou licitação? E aí na internet tá cheio disso, gente. Chega da dó. Chega da dó mesmo. Olha, na aula de hoje você vai falar sobre, tipo, relação de preços, como, tipo assim, a pessoa que te contratou te passou um valor, vamos dizer, 200 mil. Ah, eu fico até 200 mil. Aí você vai chegar em uma porcentagem para, tipo, vamos supor, você não cobra uma porcentagem do contratante? Vamos supor, 1%. Cobra a porcentagem. Aqui, ó. Esse modelo que eu trouxe aqui para vocês já tem o percentual de 3%. Isso, Se eu mas vou ganhar 100 mil, se eu vou ganhar 100 mil reais, 3%. Se eu vou ganhar 1 milhão, 3%. não, eu acho que eu não formei a pergunta direito. Vamos supor, ele te fala que precisa, que pode chegar até 200 mil. Até 200 mil. Você, vamos supor, você tenta fechar mais do que 200 mil ou você vai nos 200 mil dele? Deu para entender a pergunta? Tá na hora da licitação do lance? Sim. Não, eu tento fechar sempre a mais para o meu cliente. Porque meu percentual é sobre o que eu ganhar para ele. Então, por exemplo, meu cliente falou assim comigo, Ellen, essa licitação, o lance dela, você pode chegar até 200 mil. Aí depois eu falo assim para ele, ó, Ingrid, você me deu 200 mil para me chegar, mas eu consegui fechar em 210, ou consegui fechar em 215. Aí eu fecho no valor maior. Vai ser melhor para ele e vai ser melhor para mim. Porque o meu percentual não é sobre o que ele falou para eu ganhar, é sobre o que eu de fato ganhei para ele. Então, quando ele te dá um teto, ele te dá o teto que você pode chegar, aquele limite. Mas você pode ganhar mais, você não pode ganhar menos, tá bom? Sim, entendi. Muito obrigada. Nada. Outra coisa, gente, ter responsabilidade mesmo, igual eu falei agora com a Ingrid. Deu o valor teto, chegou no teto, não baixa mais, porque senão o cliente fica no prejuízo. Tá bom? Mauricene pediu para levantar a mão aqui para falar. Pode falar, Mauri. Oi, Ellen, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Ellen, eu tenho uma barreira, tenho encontrado uma barreira forte quando eu vou prospectar clientes, que é o mito, que não é mito, né? Acontece muito, da corrupção. Você teria alguma dica ou, sei lá, como desmistificar isso? Como que eu posso debater com o meu cliente que licitação, que existe corrupção, a gente sabe tudo, mas que licitação não é só carta marcada. Olha só, o que é que eu falo para o meu cliente? Olha, eu não vou, Mauricene, discordar do que você está falando, porque, infelizmente, essa é uma grande realidade do nosso país. Então, assim, ainda existe muito corrupção no nosso país. Mas o que é que eu tenho para te dizer? Que o processo licitatório eletrônico, hoje, ele existe justamente para quebrar corrupção. Por quê, Mauricene? Porque com o processo eletrônico, ninguém sabe quem está participando. Então, vai ganhar quem der a melhor proposta, vai arrematar. E vai vencer a licitação quem tiver com os documentos de habilitação em dia, tudo certinho, para ser inserido na plataforma na hora que for convocado. Além disso, nós temos os órgãos, né, fiscalizadores, controladores, que são os tribunais de conta. Se a gente identificar algum erro, algum direcionamento em licitações,
a gente pode abrir uma denúncia nesses órgãos, para eles fiscalizarem. Nessas hipóteses, o Tribunal de Contas do Estado, União, Ministério Público, e na última hipótese, acionar a via judicial através de um mandado de segurança. Então, hoje a gente tem mecanismos para poder resguardar o nosso direito de participação e de vencer uma licitação. Fechou? Ok, beleza. Então, é explicar mesmo, né? Na É conversa, explicar. em outro caminho. E quando você não discorda dele, você cria uma proximidade com o seu cliente. Que ele aí vai falar, não, ela não está querendo só me vender. Ela realmente entende que tem, mas ela entende também que tem os meios da gente conseguir manter a seriedade do processo. Fechou? Pontos relevantes. Manter a página do Instagram, do link de Facebook bem feitas, a bio que chame a atenção das pessoas, fotos bem feitas, fotos na IA. Ellen, não tenho condições de pagar um ensaio hoje profissional. As inteligências artificiais, às vezes ali você assina um pacote, tem muita gente vendendo, né, no Instagram, R$100, 120, 190, e eles te mandam as fotos. Tá certo? Planejamento de 2026, porque ainda dá tempo. Se você quer faturar 10 mil por mês, você vai precisar de 6 ou 7 clientes com R$1.500. E aí você vai estar fazendo em torno de 25 a 30 licitações por mês. Se os seus clientes te pagarem na faixa de R$2.000, você só precisa de 5. E aí você vai fazer na média de 20 a 25 licitações por mês. E vai fazer fixo mensal. R$10.000 todos os meses. Certo? Fora o percentual de comissão. Que o percentual de comissão, gente, é para você investir num carro, numa casa, em algo maior. Os 10 mil é a manutenção sua e do seu negócio. Tá certo? Quem não investe hoje em rede social, precisa investir. Precisa colocar um tráfego pago. Precisa confiar. Quando eu comecei, eu tinha muito medo de pagar as plataformas ali da Meta e não ter resultado. Na verdade, a gente achava assim que era balela, né? Propaganda. Porque você vê muita pessoa falando ali, fiquei rico, fiquei rico, fiquei rico, no Instagram. E aí, ficou rico como? Como é que é essa mágica? E aí, a mágica, na verdade, é porque quando você constrói a rede social bem estruturada, como eu passei para vocês, coloca ali conteúdos de licitação bacana, e aí você turbina, né? Ou você coloca lá pelo Facebook ADS, você começa a ganhar seguidores. E esses seguidores, se eles estiverem qualificados, eles vão comprar de você. E aí é uma roda. Você começa a fazer dinheiro na rede social. Licitação é algo que eu falo, vai transformar a sua vida e você vai ver oportunidades. Você vai ver que na consultoria, você depois vai falar, gente, por que eu não abro um CNPJ para eu participar disso aqui? E você vai entender que você não precisa ter isto ou aquilo. Você pode ter os dois ou os três. Nós fomos criados, habituados, criados crenças limitantes em nossa cabeça, que a gente só pode isso ou aquilo. Quando você descobre que você pode ter os dois, então você pode ter uma consultoria e pode ter um CNPJ vendendo, você descobre que você rompe barreiras. E que você rompe as barreiras também de faturamento. Quebrando alguns traços ali que limitavam se você tinha uma escassez financeira,
se você tinha dificuldade para um lazer com a família, ou até mesmo só você sozinha. Então, quando você dá o passo, o primeiro passo, que não é fácil, muitos de vocês que estão aqui hoje vai querer sair da aula e já aplicar, e vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa que não vai deixar vocês avançarem. E aí vocês vão procrastinar. Muitos. Por quê? O medo, ele põe isso na cabeça sua. Eu li um livro, Mais Esperto que o Diabo, e aí ele fala que o diabo faz justamente isso. Ele trabalha na mente humana. Ele não é aquele bichinho vermelho com garfinho, não. Ele é os pensamentos negativos. É o que paralisa a pessoa. Então, se na primeira dificuldade vocês pararem de procrastinar, a mentoria não vai fazer efeito. Quantos de vocês que estão aqui hoje, e foi nos últimos 2, 3 meses que vocês decidiram, porque essa não é a primeira vez que eu faço essa aula. Eu faço essa aula, acho que a cada 6 meses, a cada 1 ano eu faço essa aula. Quantos de vocês que estão aqui e que foi nos últimos 2, 3 meses que resolveram alterar a foto de perfil? Seja o WhatsApp, Instagram, LinkedIn, qualquer um. É o mínimo. É o mínimo. É mostrar você bem apresentável. Quantos de vocês que entraram, comprou minha mentoria e falou assim, eu vou ser consultor, e aplicou? Não é todo mundo que está aqui que teve essa chance, mas muitos tiveram uma reunião individual comigo e eu direcionei vocês nos primeiros passos. Quem é que aplicou o que foi direcionado? E quantos de vocês que pensaram assim, joguei dinheiro fora? A mentoria não serviu de nada para mim. Mas não serviu porque não colocou em prática. E na primeira vez que tentou avançar, a primeira coisa negativa que aconteceu, paralisou. E aí não foi adiante, procrastinou. Então não foi o problema da mentoria, não foi o problema da mentora, foi você que não fez a sua parte. Foi você que deixou, como no livro Mais Esperto que o Diabo, ele introduzir em você pensamentos de que você não pode, de que você não consegue, de que você está com medo, de que você vai errar. Foi isso que aconteceu e você não teve o resultado desejado. Porque se você aplicar essa aula daqui hoje, você vai ter seus 10 mil até o final do ano. E ainda que você não tenha 10, no mínimo 3 mil, você faz fixo de agora até o final do ano. Então, o problema não sou eu, não é a mentoria DNA do Listante, não é os seus colegas, o problema é você. Decidir que você só tem essa alternativa. E que é essa alternativa que você precisa fazer acontecer. Certo? Então, esse é um planejamento para você poder conseguir fazer 10 mil reais. Se você tiver 3 clientes construtora, 3, fazendo 12 licitações por mês. Construtora, área de engenharia, porque dá mais trabalho, você já faz seus 10 mil. 7, 10 mil por mês fixo. E lembre-se sempre, manter a organização dos documentos por pasta, salvar os documentos mensal, porque faz você ter uma série de dados, uma série histórico da empresa.
Então, mesmo que ela te pergunte daqui X meses o que aconteceu no mês tal, você vai saber falar para ela o que aconteceu. Porque você tem tudo guardado. Isso passa confiança. Isso passa organização para quem está indo te contratar. As pessoas que alcançam o seu potencial pensam em aperfeiçoamento. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas a 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser vitoriosa. A Coca-Cola, no seu primeiro ano, vendeu uma Coca-Cola. E hoje ela é líder mundial. Então, é meu recado para vocês, não desista. Quem está aqui hoje, que a mentoria venceu, eu abri justamente para que... Abri para todo mundo do grupo, né? Mas nem todo mundo, às vezes, tem disponibilidade e tempo. Mas justamente para dar tempo, vocês fazerem um Natal diferente, né? Não tem problema a gente gostar de dinheiro, não tem problema a gente ter dinheiro. Eu falo isso sempre, a gente abençoar quem tem. Ó, eu abençoo a vida de fulano, porque fulano tem condições e tudo. Tudo que você abençoa volta de benefício para você. E é claro que a gente, quem está aqui comigo já 2 horas, eu falando, não está aqui por acaso. Está aqui porque busca uma melhoria de vida. Está aqui porque busca uma solidez, busca uma, como eu vou dizer, uma vida equilibrada financeiramente, porque ninguém está aqui porque gosta só. Eu estou aqui porque eu gosto de trabalhar. Você está aqui porque você gosta de trabalhar e porque o seu trabalho vai fazer você rentabilizar, vai fazer você fazer dinheiro. Tá certo? Quem está aqui que está com acesso na mentoria vencida, eu vou abrir para vocês a inscrição para 6 meses de mentoria, novamente, com um valor simbólico de R$ 797 à vista e pode ser parcelado em até 12 de R$ 79,90 no cartão de crédito. Ela, eu não quero só 6 meses, eu vou querer 1 ano. Chama lá no WhatsApp, que vai ter essa condição exclusiva para vocês, com valor bem reduzido. Quem entrou na minha mentoria pagou R$ 997 por 6 meses, pagou R$ 2.000 por 1 ano, e eu estou abrindo essa condição exclusiva para você que já é aluno, e porque eu acredito muito. Vocês não estariam aqui à toa 2 horas, escutando a mentora de vocês falar. Então, espero muito mesmo que a mentoria e essa aula de hoje traga resultados. Deixa eu só ler o chat. Mauricene, acabei de subir um tráfego pago. Isso aí. Estava acontecendo comigo. Resolvi me dar uma chance e dessa vez vai ser diferente e eu não vou desistir. Justamente, e assim, Mauricene, Mauricene, ela vem, gente, de órgão público, então ela tem um conhecimento, uma bagagem já de órgão público, como é que o órgão público analise tudo. E na época que ela entrou, eu falei que ela tem 2 vertentes para ela trabalhar. Então, tem a vertente ali de uma consultoria, né, para órgão público e para empresas. O que ela achar que ela consegue, ela vai conseguir. Mas precisa aplicar, precisa fazer. Nada cai do colo, nada. Como os gurus da internet falam, vou ficar milionário com licitação, não sei o quê, não sei o quê. Eu não gosto de trazer isso, porque leva um tempo. Leva-se um tempo para tudo. Ninguém vai fazer. Escute, eu dei o plano aqui para vocês de 10 mil por mês. Mas você não vai fazer 10 mil logo no primeiro mês se você não fez seus primeiros R$ 1.000, seus primeiros 5 mil. Porque a vida é uma escada. Então, até para você ter mentalidade de saber como lidar com o dinheiro, você vai subindo degrau por degrau. Então, não se chega aos R$ 100.000 sem ter passado pelos 10. No 1 milhão sem ter passado pelos seus primeiros 100 mil. Tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês. A inscrição para renovar a mentoria, ela vai estar aberta até sexta-feira dessa semana.
quem estiver renovando a mentoria aí comigo, vai ter o acesso. Ah, Ellen, mas você vai entrar de licença maternidade? Gente, quem trabalha para si não tem licença maternidade, né? Então, a gente já agenda o parto para o final de semana, para que na segunda-feira já esteja em casa. O Matheus está comigo aí já há 3, fazendo 4 anos. Muitos de vocês já conversaram com ele. Então, o Matheus também vai estar aí ativo no suporte com vocês. E o que ele não conseguir responder, eu vou estar respondendo vocês e acompanhando. Então, a mentoria não para. Tá bom? Ok? Beijo para vocês. Quero ver vocês me dando notícia. Ellen, apliquei a aula, consegui, estou avançando. Tá bom? Tá Beijo. joia. Beijo. Tchau. Beijo. Bom Tchau, papo, até amanhã. Ellen. Obrigada.